Olá, estou aqui de novo com o programa É Tudo Questão de Atitude. E como a gente sempre fala, é um programa que alerta você às saúdes do ser humano. Então a saúde física, a financeira, a social, a intelectual. E hoje eu trouxe para falar com a gente uma pessoa que é muito especial para mim. Você sabe, eu fundei a Organização Social Embaixadores da Prevenção e durante um triênio o Youssef Zaiden foi presidente. Eu falo que é meu eterno presidente. Se todas as nações, ONGs, tivessem um presidente assim, você ia ver o quanto que é diferente. Ele é um poço de conhecimento. Eu até falei para ele, qual saúde a gente vai falar? Porque você fala de todas, né? E é muito interessante porque ele lê muito, né? Aqui no programa eu sempre falo da importância da leitura, do conhecimento não raso, né? Que a gente saiba sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E o Cef sabe do passado, sabe do presente, sabe o que pode acontecer no futuro, né? Como que a tecnologia está mudando as nossas vidas. E hoje nós vamos fazer mais de um programa, mas hoje nós vamos falar sobre a saúde profissional. Por que eu escolhi essa saúde para o Cef falar com a gente? Porque quando ele estava como presidente dos Embaixadores da Prevenção, ele ensinou muito a gente a importância da meta, de prazo, para atingir o resultado. Então, Youssef, se apresenta e depois fala para a gente sobre essa importância no mundo, no mercado de trabalho. Bom dia, telespectadores. Meu nome é Youssef Zaiden Filho, sou de profissão coach, sou formado também em Direito, Filosofia e também sou professor de MBA em algumas faculdades. Bem, falar um pouquinho da vida, né, do profissional, sobre a doença, né, profissional, eu posso dizer para vocês que eu tenho uma estatística no meu escritório hoje, porque como eu faço muito coach, processos de coaching, e eu vejo que 75% das pessoas que vão no meu escritório não podem fazer coaching, por incrível que pareça. Coaching é um processo de desenvolvimento racional, que leva a pessoa a sair de uma posição que ela está para buscar um futuro que ela queira melhor na vida dela. Mas o que acontece? As pessoas estão com uma depressão tão forte que quando mexe com o emocional, o processo de coaching não pode ser executado, porque afeta e pode até matar uma pessoa. Eu já tive casos de pessoas que conversaram, altos executivos conversando comigo, e já tentaram até o suicídio na vida deles. Meu Deus, mas por não conseguir atingir essa meta? Por pressão do que está acontecendo no mundo nosso econômico hoje, o foco, eu sempre falo para as pessoas e brinco, né? O foco ele é sempre buscar o resultado. Mas se a gente olhar para... A matemática é portuguesa e português é matemática, né? O que é resultado? Resultado numa equação, ela vem depois do igual. Se você pegar qualquer equação que você faça, mais, menos, parênteses, não sei o que, tem o igual que é o resultado daquilo que vai dar. E as pessoas são cobradas por um resultado. Que resultado é esse? Isso traz uma pressão, porque por trás desse resultado existe uma fórmula que precisa você entender o que é dentro das organizações, o que é a estratégia, mais a execução para você fazer com que o resultado aconteça. E hoje, a busca por resultado, no mundo em que nós vivemos, com a velocidade tão grande, o ser humano, né, nessa grande mudança do século XX para o século XXI, não estava preparado para essa mudança. Para essa mudança rápida, né? Youssef, eu vejo assim, a gente está falando de saúde profissional, né? Tem muita gente preocupada com o emprego. Quais vão ser os empregos do futuro? Como que as pessoas vão sobreviver? E em contrapartida, as coisas ficando caras, né? A gente fala, vê o combustível, vê a alimentação. Então, assim, que visão você pode passar para a gente? Como vai ser a profissão do futuro? E como se equilibrar emocionalmente em relação a isso? O grande segredo está... Muitas profissões do futuro não existirão mais. Por exemplo, que nem a minha profissão de professor, ela praticamente já quase não existe mais. Está aí todo mundo, no Brasil, mas você pega, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, que tem a tecnologia muito forte na questão da educação e eles trabalham isso forte, o professor hoje ele é um tutor. Se você analisar, o professor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, um professor espanhol, fantástico, que estudou toda a questão do conteúdo do mundo, eu não lembro o nome dele agora, mas se eu lembrar eu falo, porque a questão do alemão está comigo, sabe, o Alzheimer, essa doença.
Mas esse professor, ele vem estudando toda a questão da tecnologia na educação. E o que aconteceu? Ele nos falou o seguinte: hoje eu não preciso ir à escola para ter o conteúdo, para ter o conhecimento. 91% do conhecimento do mundo, desde que 1500 até hoje, ele já está 91% digitalizado. 80% está disponível na internet. Portanto, qual é a função do professor? O professor hoje, ele sai do centro da escola, da aula, da classe, de dar aula, ele na verdade ele é um tutor do conhecimento. Ele, com a sua experiência, mais o conhecimento que os meninos trazem, as pessoas trazem da internet, tudo que eles adoram, o mundo deles, eles fundem esse conhecimento para dar maior experiência, maior velocidade no conhecimento e na questão daquilo que as pessoas querem fazer. Então, muitas, hoje, advogado, por exemplo, nos Estados Unidos não existe, praticamente não existe mais. Quem está fazendo desistiu de fazer o curso de Direito hoje nos Estados Unidos. Por que eu vou precisar de advogado se tem o Watson, que é a inteligência artificial, que tem 91% de acerto, enquanto o ser humano 72% de acerto em qualquer causa? O Watson eu acho interessante porque quando a gente começou a falar da robotização, da automação, a gente pensava em termos de mãos, né? Parte física. Então vai ter motor para pegar peças numa fábrica, vai ter a inteligência artificial numa portaria de um prédio. Agora, quando você fala que tem uma inteligência artificial que pode ser um advogado, eu acho que interfere muito mais, as pessoas ficam muito mais preocupadas, né, Cé? Porque quando a gente fala de profissão, na minha cabeça vem o seguinte: como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou me manter? E você que tem processo de coach com as pessoas, deve também estar pegando muito essa angústia, né, das pessoas. Como é que eu vou me manter? Eu vou viver do quê? Na verdade, eu tenho feito muito trabalho com a área financeira, bancos. E a grande preocupação das pessoas o banco também é uma coisa que não vai existir mais fisicamente. Eu mesmo não uso banco. Eu nem conheço o meu gerente de banco. Todas as minhas transações eu faço pela internet. E as pessoas eu estava num curso esses dias com um banco, que é um curso de MBA in Company para eles, e eu estava exatamente falando sobre coach mentoring para eles. É uma disciplina que eu dou num dos mestrados do MBA. E eles tinham uma grande preocupação, porque lá tem diretores já de uma idade avançada, gerentes, né, e tem os mais jovens. O grande doença que está tendo hoje na questão de pessoas, tem algumas que o próprio Augusto Cury, um grande psiquiatra brasileiro, falou no início do ano 2000, quando estava fazendo aquela grande mudança do século XX para o século XXI. Quais seriam as doenças que hoje atacariam o ser humano? Seriam as doenças psicossomáticas. Ou seja, se a gente olhar em todos os lugares, o aumento do câncer aumentou assim exponencialmente, assustadoramente. E a gente fica pensando, será que é poluição? Será que é água? Será que é estresse? Mente. Nunca foi tanto a questão da emoção. Nunca foi tanto estudado mindset nesse século como estamos estudando agora. Fala pra gente, né? Talvez o telespectador não saiba. O que é mindset? Mindset na verdade, o seu cérebro na sua forma de pensar. Como você pensa? Se é positivo, se é negativo? Você tem mindset, por exemplo, tem um livro chamado Mindset que ele estuda 2 tipos de mindset, ou seja, do nosso forma de pensar. Tem aqueles que vão sofrer no mundo de hoje que tem o seu mindset fixo, ou seja, a sua forma de pensar ela é fixa. Então ele acredita naquilo, ele tem aquela crença e ele não muda. Ele vive naquilo, ele luta por aquilo, só que vai acontecer o seguinte, ele vai ficar para trás. Ele não acompanha, né? Não acompanha. Os jovens de hoje, a maior parte, por conta de acompanhar a tecnologia, eles têm uma coisa chamada mindset evolutivo, ou não fixo. O que acontece? Eles acompanham a forma de pensar deles, eles acompanham com facilidade todas as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Então eles têm facilidade. Muda uma tecnologia, você pode ver que eles aprendem com facilidade. E hoje nós temos pessoas que vão ao banco, não sabem colocar sua senha na máquina. Eu estou dentro dos bancos, com as instituições, eles hoje têm uma grande dificuldade de trabalhar com conflito de gerações.
Nós temos conflitos. E hoje, se você olhar, a geração que todo mundo briga, fala mal, a molecada não quer nada com nada, são os millennials. Pelo contrário, eles sabem o que eles querem, com certeza, gostam de aprender a vida, têm propósito, têm respeito com aqueles que são os mais velhos, é que nós, mais velhos, não os respeitamos. E outro dia, um pai veio conversar comigo, falou que não aguenta mais ver o filho dele o dia inteiro no videogame. Que o filho dele não estuda, que o filho dele falou assim, por que você acha que ele está no videogame? O que você fazia quando você era criança? No seu tempo? Eu jogava bola, tomava a chuva, ele contou toda a vida dele, né? Jogava bolinha de gude. Hoje eles estão no videogame. Você sabia que hoje tem um time se não me engano, é da Kabum que vende equipamentos eletrônicos, eles têm um time de jogadores de videogame, que o moleque de 16 a 18 anos faz parte do time, a média do time deles, ganha 40 mil reais para disputar campeonato mundial de videogame, 40 mil reais por mês para jogar videogame. E os pais brigam com os filhos que jogam videogame. Não, é interessante que eu tenho filho pequeno em casa, né? E ele tem razão. Eu ficava brincando de bolinha, de boneca, jogava vôlei o dia inteiro e hoje eles ficam o tempo todo no computador, né? E é exatamente o que o Cef está falando. Eles estão se adaptando e ninguém vai morrer, vai dar tudo certo, tem que ter um equilíbrio, né, Cef? Vai tomar sol de vez em quando, vai, né, ver teus avós, mas é muito interessante o que o Cef está falando. Realmente as crianças de hoje em dia, os jovens têm essa tendência. E por incrível que pareça, quem fica preocupado em não ter emprego somos nós, porque eles não ficam. Eles sabem que vão conseguir. A gente vai para um rápido apoio cultural e já volta. Estamos aqui de volta e a gente, nesse intervalo, eu estava conversando com o Cef, assim, é impressionante, né, Cef? Como o mundo está avançado mesmo. Então, se você tem preocupação de ficar desempregado, a gente está falando da saúde profissional, não fique. Eu estava contando para o Cef que eu tenho um filho, ele é pequeno ainda, tem 12 anos, e ele já tem essa visão tecnológica, já começa a vislumbrar como vai ser o futuro. E aí o Cef estava me falando, olha, nem seguradora não vai precisar ter mais, porque os carros vão ser automatizados. E é verdade, né, Cef? Parece que a gente... O programa chama, é tudo questão de atitude. E eu te convido a tomar essa atitude. Pesquisar, estudar, fazer o que eu aprendi muito com o Cef nesse tempo que ele ficou comigo lá nos Embaixadores, a importância de ter conhecimento. Porque se você tem esse conhecimento, você entende que não tem que ficar preocupado com o futuro, né, Cef? A gente tem que ir vivendo. Fica preocupado aquele que tem um mindset realmente atrasado, fixo, conservador, fixo. Né? Então é interessante, quais serão as profissões do futuro? Quando você fala que não vai ter seguro para carro ou não vai precisar ter, tem toda a razão, né? Advogado, professor, né? Que hoje é algo... Imagina, a gente viveu com o professor falando o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que estudar, né? Hoje em dia nada mais disso, né, Cef? Não, eu vejo o seguinte, voltando um pouquinho nas doenças ocupacionais ou profissionais. Primeiro, por que a gente fica doente? A gente fica doente, isso já foi dito em 1929 por Napoleão Hill, por causa de alguns medos que o ser humano tem. Nós trazemos medos dentro da gente. E medo está ligado com emoções. Você tem medo de perder o emprego. Esse medo de perder o emprego, no mindset fixo, que é seu, aquilo fixa na tua cabeça e você parece que você realiza isso que você está pensando. Eu vou perder emprego, porque não vai ter mais, a empresa vai embora, eu não sei o que, não sei o que. E isso na tua cabeça faz com que você tenha essa doença de perder o emprego. E isso gera algumas coisas. Gera ansiedade, que era, como Augusto Cury dizia, que isso, né, no século XXI seria a maior doença, e por trás da ansiedade traz diabetes, doenças da coronária. Jovens hoje com 40 anos estão tendo mal de Alzheimer. Sim. Né? E muito câncer realmente, né, que você o falou. Câncer, câncer em todos os órgãos, tem de ele tudo. prolifera rapidamente por conta do seu mindset fixo e emoções. Então eu tenho medo de perder emprego, medo de morrer, medo de passar fome, medo de ficar sozinho. Isso ele já tinha descoberto lá atrás, em 1929, quando ele estudou grandes líderes, né, no livro dele chamado A Lei do Triunfo, e chamado, na verdade, são 16 leis do sucesso. E o primeiro capítulo da Lei do Triunfo é exatamente mindset. Que era o seu, ele chamava não de mindset, mas ele chamava de
mindset, não era mindset, era mind sênior, uma coisa assim. O seu maior problema que você teria seria exatamente isso. E por que as pessoas hoje têm essas doenças? Por falta de uma coisa fundamental e que sempre foi discutido, sempre falo sobre isso, propósito. As pessoas não têm propósito. As pessoas levam a vida, deixa a vida correr, não tem propósito. E quando você não tem propósito, o que ocorre? Faz com que você não consiga atingir o resultado que você quer na tua vida. Hoje, pensando no futuro, quais profissões seriam no futuro? Eu falo para você, sinceramente, até hoje, eu tenho 61 anos de idade e eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje. Tanto que eu faço um curso de mestrado na Universidade Must da Flórida. Né? Você não para, né, Sérgio? Não paro. Eu faço, e o meu mestrado ele está ligado a tecnologias emergentes da educação, que vêm para cá. O Brasil sempre demora para estar aqui. Ainda nós estamos vivendo ainda o mundo da escola dos séculos passados, né? Escolinha, carteirinha, tudo mais, aquele negócio, e professor sendo o centro das atenções, tendo todo o conhecimento, não é mais assim, né? E em qualquer lugar. Será que isso vai demorar para chegar aqui, Sérgio? Porque olha, as escolas ainda não perceberam que já não é mais um método que funciona, né? Eu vejo duas coisas fundamentais. Isso é uma questão cultural do próprio país, né? Como diz o Klaus Schwab no seu livro A Quarta Revolução Industrial, ele fala, bom, hoje, quem não entender dessa quarta revolução, que está ligado em 3 pilares fundamentais, primeiro, velocidade, o mundo mudou. Não é que o tempo começou a passar rápido, não. É que nós temos muito mais informações do que nós tínhamos no tempo passado. Então hoje, da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, você recebe em média 14 mil informações. Nossa. O que você vai fazer com isso? E aí a gente fica com a sensação de que está passando rápido, né? Está passando rápido, mas não é. O tempo continua, as 24 horas continua, a semana tendo 168 horas, o ano 365 dias. Outro dia eu falei para minha esposa, nossa, já estamos em setembro. Parece que o ano começou outro dia, mas não é. É a velocidade com que as coisas estão acontecendo é que faz com que o tempo parece que ele ande. Segunda coisa, profundidade nas coisas. Nós temos pouca profundidade no conhecimento. No Brasil, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de ir à escola. Eu vou à escola e sei como os alunos hoje estão interessados. Estão interessados em pegar um diploma. Eu não sei para que eles querem um diploma. Nos Estados Unidos, por exemplo, para eu participar da seleção do meu mestrado, eles queriam saber o meu histórico escolar. Eles não queriam saber do meu diploma. Porque se eu tivesse notas baixas na faculdade, ou passando raso, nem teria sido escolhido. É difícil de você entrar. Então, lá eles querem saber de você exatamente o quanto você é bom na questão de pesquisa, conhecimento. E o Brasil tem uma dificuldade muito grande nisso. E terceiro é a questão da tecnologia. O Brasil tem um problema que é cultural. E o problema está intimamente ligado, por que as coisas atrasam? Primeiro, saúde. A saúde no Brasil ela é complicadíssima. Aí eu pergunto, por que nós temos um aumento grande de doenças psicossomáticas? Primeiro, as pessoas estão com depressão, por quê? Nós não temos a maior preocupação das pessoas é saúde, porque o seu maior patrimônio é você. É você. Se você não cuidar disso, não adianta eu querer buscar conhecimento, fazer qualquer coisa. Hoje mesmo eu tinha uma sessão de coaching com uma menina que vem de fora, e ela me ligou e falou, Youssef, eu peguei uma virose, eu não consigo levantar da cama. Então, não adianta, ela não vem para a reunião. Se ela não estiver bem de saúde, ela não faz nada na vida. Realmente, então, é fundamental, né? E nós negligenciamos saúde. A população brasileira, quase na sua totalidade, tem dificuldade de saúde. Né? Primeiro, como é que eu tenho saúde? A questão do exercício físico. Né? A questão de você cuidar do exercício físico para não ter doenças da coronária, diabetes, uma série de coisas. Segundo, alimentação. E terceiro, medicina preventiva. Nós não temos isso aqui para fazer isso. E a segunda coisa que faz com que o Brasil seja atrasado é a questão da educação. A educação no Brasil, outro dia eu fiquei pasmo de ver numa escola de 2º grau a professora ensanguentada apanhando de um aluno. Todo dia você vê isso na internet. E aí você olha e fala assim, isso é a escola que eu quero para um país? Como é que esse país é visto lá fora? Eu já estudei lá fora e sei como é que é.
Eu já triste, passei. né? Você sofre bullying. Você fala de bullying por ser brasileiro. E as pessoas não estão nem aí. E a gente vê isso, que é questão de cultura, você viu na última Copa, o que os brasileiros fizeram lá na Copa. E saiu isso mundialmente. Então, enquanto a gente não mudar essa questão da cultura, amor pelo conhecimento, que é uma das virtudes, que nós falamos tanto de virtudes, ligado à sabedoria. Como é que você tem sabedoria? Se você não tem conhecimento, como é que você vai ter sabedoria? Como é que você vai aplicar, ter experiência, aplicar nas coisas? Então, esse é o maior medo que eu, como brasileiro, hoje tenho, de ver a situação em que nós estamos, em a questão de saúde e educação, que seriam as duas coisas fundamentais para alavancar o país numa mudança que ele precisa ter. E o Cef tem muita razão no que ele está falando, porque eu criei um canal no YouTube e pedi para uma pessoa de marketing digital me assessorar. E ele falou assim para mim, olha, só que vai com calma, tá? Porque teu canal nunca vai ser conhecido. Aí eu falei assim, por que não? Ele disse, porque você fala de livro. Os canais conhecidos no Brasil são de pessoas que falam de coisas que não tem nada a ver, né? Que não gera cultura, né, Cef? E é interessante, né? Não precisa nem falar nome, mas quais são os maiores youtubers do Brasil? Né? E onde essa moçada está hoje? E eu, assim, lá em casa é uma briga, porque eu falo para eles, né? Vocês têm que ser apaixonados pelo conhecimento. É a única forma, gente, de vislumbrar um futuro profissional ou qualquer outra área da sua saúde com sucesso, né, Cef? Basta você olhar as pessoas que gostam do futuro, que gostam do conhecimento, eles não têm espaço nas universidades brasileiras. Aonde eles vão? Para fora. E lá fora eles têm espaço. E eles vão embora do Brasil. O êxodo que nós estamos tendo agora, de jovens saindo do Brasil para estudar fora... É enorme, né? É enorme. Eu mesmo recebi convites de faculdades, por exemplo, de Universidade de Portugal, para fazer o meu doutorado, porque eu vou fazer um doutorado também, depois que eu terminar o mestrado. Quero fazer um doutorado porque eu quero trazer para o Brasil o coach filosófico. Tanto se fala, ninguém gosta de filosofia, mas o dia que você aprende o que é filosofia, aí você ama a filosofia. É incrível isso, né? E nada mais do que o processo de coach hoje, ele está ligado à questão filosófica. Então isso é uma coisa fantástica. Esses dias meus filhos falaram em casa, meu filho, mãe, não deveria ter filosofia na escola. Por que não? Porque deveria ser uma obrigação a gente saber filosofia, não precisava estar na escola ensinando, né? Como você sabe, eu sempre sugiro um livro. E o Cef falou sobre o livro A Quarta Revolução Industrial, do Klaus. E eu estou te trazendo aqui a aplicando a Quarta Revolução Industrial. E eu li um outro livro recentemente, o Cef, que eu achei sensacional, que chama Obrigado pelo Atraso. É um jornalista da New York Times entrevistando, ele marcou uma reunião com um rapaz e o rapaz que ele ia entrevistar demorou 40 minutos. E na hora que o rapaz chegou, ele olhou para o rapaz e falou assim, obrigado pelo atraso. Aí o cara falou assim, você está me agradecendo porque eu atrasei? Por quê? Eu disse, não, porque fazia muito tempo nessa vida louca que a gente vive que eu não ficava 40 minutos tomando um café sozinho, pensando em mim mesmo, pensando nas coisas que eu poderia fazer ou nas coisas que eu ainda vou fazer. Então é interessante, né? Você agradecer pelo atraso, porque você não tem mais tempo para as coisas, né? E no livro que eu achei interessante, que ele diz o seguinte, não tente ir contra essa velocidade, essa tecnologia, esse conhecimento. Porque se você colocar uma pá para parar esse barco, o barco vai virar. Você não vai conseguir. Na verdade, você tem que acompanhar essa velocidade e entender que é assim, o mundo é assim e funciona assim agora. Obrigada pela sua participação no nosso programa e eu te espero no próximo.